Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Vamos começar hoje falando sobre as eleições municipais que ocorrerão esse ano. Confira no quadro Fique por Dentro o que muda nessas eleições para os partidos políticos. Vamos falar das mudanças criadas pela Emenda à Constituição 97 de 2017. São duas. A primeira foi a extinção das coligações partidárias nas eleições proporcionais, a partir das eleições de 2020. A coligação partidária é a união de dois ou mais partidos políticos para concorrerem às eleições como se fossem um único partido, aumentando as chances de elegerem seus candidatos. Pelas regras do sistema eleitoral proporcional, que elegem os deputados e os vereadores, uma coligação conquistará um número de cadeiras no parlamento proporcional ao total de votos válidos recebidos por todos os candidatos da lista da coligação. Para simplificar, se os candidatos de uma coligação receberem um total de 10% dos votos em determinada eleição, ela deve conquistar 10% das cadeiras no parlamento. E aqueles candidatos da coligação que obtiverem mais votos preenchem então essas cadeiras e são considerados eleitos. Mas por que extinguir as coligações nas eleições proporcionais? Como a lei não exige que a coligação tenha afinidade ideológica, não era incomum um eleitor votar em um candidato de um partido e acabar elegendo um candidato de outro partido que defende outras bandeiras políticas. Imagine que o candidato do partido A se coligue com o partido B nas eleições para deputado federal de um estado. O partido A é a favor das armas e o B é a favor do desarmamento da população. Para ilustrar, imagine então que após a contagem de votos recebidos, a coligação somente consiga obter 3 cadeiras na Câmara dos Deputados e que os 3 candidatos mais votados sejam do partido A. Ora, os eleitores do partido B, que são a favor do desarmamento, acabaram com seus votos ajudando a eleger representantes contrários a seus interesses. Bom, e foi para acabar com problemas como esse que a Emenda Constitucional 97 aboliu as coligações nas eleições proporcionais a partir de 2020. Isso já não acontece nas eleições majoritárias, que são aquelas que elegem presidente da República, governadores e prefeitos. Nelas, a coligação somente indica um candidato para a vaga e o mais votado é eleito. Vamos à segunda mudança, que foi a definição da cláusula de desempenho progressiva para os partidos políticos até as eleições de 2030. No ano de 2017, tínhamos 28 partidos políticos representados na Câmara dos Deputados. Imagine todos esses partidos tentando juntos aprovar projetos que afetam nosso país e que impactam diretamente a sua vida. São muitos os interesses em jogo e é difícil conciliar todos, o que aumenta o custo de aprovação de programas importantes para o desenvolvimento do país e acarreta problemas para a governabilidade e para a democracia. Para reduzir o número de partidos, foi criada uma cláusula de desempenho eleitoral, em que somente os partidos políticos que alcançarem determinados níveis de desempenho nas eleições terão acesso à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV e aos recursos do fundo partidário, que custeiam e mantêm o partido funcionando. Mas para não provocar a extinção iminente de pequenos e médios partidos ideológicos, a cláusula de desempenho será exigida de forma gradual até 2030. Para as eleições de 2018, o desempenho eleitoral mínimo exigido é de 1,5% dos votos válidos para deputado federal em todo o Brasil, distribuídos em pelo menos 9 estados, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada um deles, ou 9 cadeiras de deputado federal, distribuídas em 9 estados. O partido que não alcançar esse patamar nas eleições de 2018 perderá o acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV até as eleições de 2022. Para readquirir o acesso ao fundo, o partido deverá alcançar o desempenho exigido nas eleições de 2022, que é, inclusive, maior do que o exigido nas eleições de 2018. E até as eleições de 2030, esse desempenho exigido será elevado gradualmente, passando a ser então de 3% dos votos válidos para deputado federal em todo o Brasil, distribuídos em pelo menos 9 estados, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada um deles.
ou, de forma alternativa, a eleição de pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 9 estados. E você, sabe como foi o desempenho eleitoral de seu partido político nas últimas eleições? Não deixe de acompanhar. E as eleições já estão quase aí. Então é hora de falar sobre o cargo mais concorrido na disputa desse ano, o de prefeito. Eleito a cada 4 anos, o prefeito é considerado o chefe da cidade, isso desde 1835, quando rolou a primeira nomeação para um prefeito na história do país, na província de São Paulo. Hoje, são 5.570 cidades no país que contam com um prefeito, e eles podem se reeleger, mas apenas uma única vez. E quanto um prefeito ganha? Bom, o salário quem define é a Câmara Municipal. Esse valor só não pode ser maior do que o que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que faz um prefeito? Bom, entre outras coisas, ele pega o dinheiro dos impostos que a cidade cobra, como o IPTU, mais os repasses estaduais e federais, e coloca onde ele achar necessário. O prefeito também elabora políticas públicas. Ele decide, por exemplo, se é preciso construir mais escolas, como dar moradia para todo mundo e onde colocar mais ônibus. É dever do prefeito ainda tomar conta dos serviços considerados essenciais à população, como o saneamento básico. O prefeito também precisa fazer acordos com os governos estadual e federal e tomar decisões que mantenham a cidade funcionando. Mas todo mundo sabe que ele não governa sozinho. O prefeito tem seus secretários e precisa trabalhar junto com os vereadores do município. É responsabilidade dele, por exemplo, analisar as leis feitas pelos vereadores e decidir se sanciona ou se veta os projetos. O prefeito também pode, se quiser, propor à Câmara projetos de lei para serem discutidos. Mas o mais importante de tudo é seguir o orçamento anual da cidade, uma lei que é proposta por ele, mas que pode ser mudada pelos vereadores antes de ser aprovada. O prefeito também precisa prestar contas da sua gestão. Ele tem de falar tudo o que foi feito e onde foram utilizados os recursos que foram arrecadados. E é claro, esse documento tem que ser aprovado pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas. Se essa prestação for rejeitada por 2/3 da Câmara, aí complica. Ele pode até perder o mandato e ficar proibido de se candidatar de novo. E como saber se o prefeito está fazendo tudo certo? Não tem outro jeito, é acompanhar, reclamar e cobrar. E fazer pressão para que ele cumpra tudo o que prometeu. E continuando as entrevistas comemorativas dos 200 anos da Câmara Municipal, essa semana, a representante do Legislativo na área da comunicação social, Fernanda Guimarães, conversou com o historiador Gabriel Frazão sobre Dimas Ferreira Pedrosa. Olá, vamos apresentar mais uma edição da TV Câmara 200 anos. E no programa de hoje, para falar sobre o artigo Caminhos e Descaminhos de um Político Local, considerações sobre as estratégias e a trajetória de Dimas Ferreira Pedrosa, estaremos conversando com o professor Gabriel Frazão. Ele é doutor em Sociologia Rural pela UFRRJ, mestre em Ciência Social da UF, professor de História do Instituto Federal Fluminense, do campus Cambuci. No campo da pesquisa histórica, possui experiência nos temas administração, redes de poder, no Brasil colonial, história agrária e regional, no Brasil imperial. Em Sociologia, desenvolveu reflexões relacionadas à educação no campo do século XX, políticas públicas relativas ao meio rural e à extensão rural. É líder do Núcleo de Pesquisas e Estudos sobre as Ruralidades Fluminenses, CNPq-IF. Integra a Rede Proprietas e INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Projeto Internacional, História Social das Propriedades e Direitos de Acesso. Atualmente, desenvolve pesquisas em estágio de pós-doutorado no Instituto de História da UF, sob a supervisão da professora Márcia Mota. Professor Gabriel, obrigada por estar conosco. Uma boa tarde. Comece dizendo para a gente quem foi Dimas Ferreira Pedrosa. Boa tarde, né? Em meu lugar, agradecer a oportunidade e o convite, né? Que foi feito para a gente primeiro fazer o artigo, que vai estar presente no livro que a Câmara está lançando, né, com relação a 200 anos, e para estar aqui hoje, né, falando um pouquinho do nosso trabalho. Então, nesse artigo, eu trabalho com um político mineiro chamado Dimas Ferreira Pedrosa,
né, que chegou a Friburgo na década de 40, principalmente no século XIX, e fez carreira política na cidade, sendo por várias vezes não somente vereador, como presidente, né, da Câmara de Nova Friburgo, né? Então é sobre isso que o texto trata. Podemos considerar as estradas como uma estratégia de Dimas Ferreira na Câmara? Então, o que a gente tentou trabalhar no texto foi tentar entender, primeiro um pouco da trajetória dele, né, do quem ele era, de onde veio, com quem casou, né, as relações pessoais que ele teve, e tentando entender como que essas relações levaram ele a ser eleito vereador. E a gente usou um conceito de estratégia, né, entendendo não de uma maneira maquiavélica, mas entendendo estratégia como uma maneira de pensar como era feita a racionalidade que esse personagem teve para fazer as suas escolhas. E, diante disso, a gente entendeu que uma das escolhas que ele, uma das grandes frentes de atuação dele, uma das grandes escolhas que ele teve na sua carreira política foi se preocupar com as estradas. Né? Nesse sentido, a gente percebe também um pouco de uma semelhança com o que a gente já tinha entendido em outro texto que a gente produziu junto com o Rodrigo Marreto sobre o Jean Bazet. Então, a preocupação que a gente já enxergou na primeira vereança do Bazet, eu a enxerguei na trajetória do Dimas. Então, tentei acompanhar a trajetória política do Dimas desde a sua primeira eleição até a sua saída, né, política, né? Ao contrário do Bazet, ele foi um homem que quis ser eleito várias vezes, e depois parece que perde poder político e não consegue mais ser eleito, e ele sempre se preocupou com as estradas, né? Seja a estrada talvez de maior importância, que é que ligava Friburgo a Cantagalo, né, por conta do escoamento do café, seja com outras estradas também importantes, mas talvez movimentassem um pouco menos de dinheiro, que são as estradas da vila que levavam a chamada área das Terras Frias e também ao arraial de Sumidouro. E essas estradas, que foi a grande preocupação de Dimas Pedrosa, trouxeram algum tipo de contribuição para a cidade? Então, vamos pensar por parte, né? A primeira estrada, que foi a estrada que eu mencionei aqui, né? Ele, durante uma época, foi responsável por um trecho da estrada de Friburgo-Cantagalo. Era uma estrada importante, por onde não somente escoava o café, que era o principal produto que mais dava renda naquela época, saía de Cantagalo e ia, de alguma maneira, para o Rio de Janeiro, né? Como também essas outras estradas, que apesar de elas serem, de não escoarem, o Sumidouro também vai escoar café, que o Sumidouro produziu café, mas apesar de algumas outras não escoarem café, elas estão escoando pessoas que têm que chegar à vila, né? Ou tem que sair da vila para chegar àquelas localidades, como também os produtos, né? Você tem um Friburgo com uma tradição agrícola, e essa tradição agrícola precisa alimentar o centro da vila, e também precisa alimentar outros mercados regionais. Então, você tem estradas que o Dimas se envolveu que ligavam, por exemplo, Sumidouro a Magé. Né? Então, ou que ligavam ao centro da vila a Sumidouro, mas Sumidouro, por sua vez, passando por Carmo, chegava-se a Minas. Então, você tinha todo um comércio regional, não somente local, que passava por essas estradas. Então, se a gente entender que a renda da Câmara se dava ou por cobrança de alguns tributos, inclusive sobre essas pessoas que tinham negócios, né? E se dava por multas, algumas multas, inclusive pela não manutenção das estradas, a gente percebe como a renda do município dependia dessas estradas, direto ou indiretamente. Eu pude perceber na leitura do seu artigo que tinha uns números com uma série de pontos, zeros, uma numeração completamente diferente de tudo que eu já vi, escrito RES do lado. Conta pra gente um pouquinho como é que é isso, como é que se lia isso, o que representava isso na sociedade da época. Então, eu vou pedir licença a vocês, eu projetei aqui uma parte do meu texto, né, para a gente poder exemplificar o que a Fernanda está falando. A gente teve muitas mudanças de moeda, de maneira de escrever a moeda ao longo da nossa história. Né? Se a gente pegar uma pessoa nascida no século XX, no meu caso aqui com 40 anos, eu sei lá quantas mudanças de moeda eu vi. Né? A gente teve muita mudança de moeda nos anos 80, né? até finais dos anos 90. Na época que a gente está estudando, no século XIX, a moeda era réis,
né? E eu escrevi no texto como escrevia na época. Então, como é que ele é escrito na época? Aqui, antes dos 2 pontos, isso aqui é conto. Esses 2 pontos aqui a gente chama de conto. Então, por exemplo, em vez de a gente ler 2.243.000 réis, que é o que está escrito aqui, a gente lê 2 contos, 243.000 réis. Se aqui tivesse alguma coisa, seria, sei lá, 2 contos, 243.512 réis. Entendeu? Então era assim que era feita a leitura, né, da moeda naquela época. Era feito desse jeito. E você tocou agora há pouco na questão da fiscalização. Você acha que o fato de Dimas Pedrosa ter ocupado o cargo de fiscalizador contribuiu para a construção do capital político dele? Sim. Meditando um programa passado que eu gravei com o Marreto até projetou um mapa e estava discutindo, né, o tamanho que era Friburgo, o tamanho das áreas. O próprio mapa apontava alguns caminhos nas linhas tracejadas. E é importante, você ser fiscal naquela época te dava alguma condição, primeiro, de conhecer essas estradas de perto, que era a sua função, tomar conta dessas estradas, garantir que elas funcionassem. Em segundo lugar, também era a sua função multar as pessoas, porque o proprietário ele tinha a responsabilidade de fazer a manutenção daquela estrada do trecho da estrada que passava pela sua terra. Então, cabia ao Dimas e aos outros fiscais, Dimas foi um deles, né, daquela região, de multar, né, de atribuir multa àquelas pessoas que não cuidavam daquelas estradas. A multa podia ser retirada não pela Câmara, mas ele aplicava. Então, eu entendo que foi baseado com essa atuação dele de fiscal, que ele percebeu que as estradas dariam um mote político para ele. Por quê? Porque ele ouvia as demandas da população sobre as estradas, como era uma pessoa que era negociante e tudo mais, entendia a importância econômica delas, e ele, uma vez eleito, se preocupa com elas. A própria epígrafe do texto, né, que vai sair no livro, trabalha. O discurso de posse dele, ele diz que vai dar atenção a essas estradas, né, porque ele já tinha, percebido que essas estradas eram importantes economicamente, né, e importantes para que ele conseguisse os votos, principalmente levando em consideração que ele é eleito, da primeira vez, principalmente, com um número de votos muito grande da freguesia de Sumidouro, né, que é a Nossa Senhora de Conceição do Paquequer, que era uma área onde ele que foi justamente a estrada que ele vai pleitear a manutenção e o melhoramento. No seu texto, a gente pode perceber que ele vem de uma origem humilde, mas ele, quando se candidata e se elege, está numa época em que os bons da sociedade ocupavam esse espaço dentro da Câmara. Como que se deu esse processo dessa origem humilde até a chegada da Câmara? Como é que eu tentei fazer essa narrativa, né? Eu acompanhei com as fontes que eu tinha, né, disponíveis. Então, eu tentei acompanhar a vida do Dimas. Em primeiro lugar, pelas datas da Câmara, né? Então, percebendo quando ele foi citado pela primeira vez, onde ele estava, qual função que ele exerce. Isso gerou uma tabela lá no texto. A ata foi a fonte principal. Mas a gente foi também vendo outras documentações. Então, eu tentei achar ele em jornais de época. Escolhi um jornal especificamente, que é um jornal que é como se fosse um grande classificado da época, né, que é o Almanac Lemmert. Percebi como em que lugar ele estava, né, e que função ele declarava exercer. Então, descobri que originalmente ele estava em Sumidouro. Ele aparecia lá primeiro como negociante, como fiscal. Depois ele foi mesmo percebendo, ele foi se dizendo fazendeiro, que tipo de propriedade ele tinha, quer dizer, era uma fazenda que criava, em tese ele nunca se declarou produtor de café, né? Em tese ele sempre se declarou fazendeiro de fazendas de criar animais, então era um outro tipo de maneira de ver, né, a economia, certamente uma atividade importante, mas que não era tão lucrativa quanto era o café, e eu fui acompanhando ele dessa forma até ele chegar na vila, né, ainda proprietário, até ele adquirir uma casa ao lado da casa do Barão de Nova Friburgo, que não era pouca coisa, estava bem localizado na vila, e se construir também como dono de um hotel.
O que eu percebo é o seguinte: a princípio, ele não teve pelo menos é o que parece, ele fez a vida dele como negociante, então a princípio não era de uma grande família com muitos recursos, e aplicou, né? E aí fez uma escolha de aplicar a renda do negócio, das casas de negócio, de comércio que ele tinha, e as atividades fundiárias e as propriedades fundiárias que ele teve. Então, o que eu percebi ao longo da vida dele, né, é que ele foi uma pessoa que foi negociante, mas ele tinha uma casa de negócio que ficava dentro de uma propriedade. Essa propriedade também criava animais. Então, é possível que ele usasse os animais que ele criava para transportar negócios para essa casa, ou para levar artigos dessa casa para outros lugares. E aí a gente percebe como é que ele, uma vez político, vai tentar fazer, independente da importância que as estradas têm para a vila de Nova Friburgo, isso é inegável, como é que ele vai tentar também unir o útil ao agradável, ou seja, fazer estradas que são demandadas pela população local, mas de alguma maneira ou ter propriedades próximas a essas estradas ou levar as estradas para próximo da sua propriedade, o que facilitaria essa atividade comercial dele, né, e de escoamento da produção. No seu texto, você fala que essas estradas também são vias de comunicação. O que você quer dizer com isso? É porque, assim, quando a gente pensa uma estrada, a gente está pensando, obviamente, que as pessoas se deslocam por ela, que os produtos se deslocam por ela. Grande parte daquela produção, né, e aí tem que levar em consideração que grande parte desse texto, do tempo tratado no texto, é o tempo que a ferrovia não chegou ainda. A ferrovia não tinha chegado a Nova Friburgo. Então, significa que a produção era escoada por mula. Então, ele era um criador de mula. Então, isso era uma atividade de suma importância para escoar, seja café, seja outros gêneros, né? Mas as mulas, os cavalos que passavam por essas estradas, eles estavam também facilitando o processo de comunicação. Se uma carta tem que chegar do Rio de Janeiro para a vila de Nova Friburgo, alguém tem que trazer ela por alguma estrada. Se alguma comunicação tem que chegar da vila de Nova Friburgo ao consumidor, passa por alguma estrada. Né? Então, até a estrada de ferro chegar e ela ir se desmembrando, depois você vai ter um ramal da estrada de ferro no consumidor. Mas até isso acontecer, esses caminhos, essas tropas de mulas, elas eram fundamentais, não só para escoar o produto, mas para a comunicação. Então, por exemplo, se você tem, a gente até discutiu um pouco isso no vídeo do outro texto, se eu tenho um vereador, como o próprio Dimas, que tinha uma casa lá no Rio Grande, lá na Fazenda Rio Grande, e aí ele precisa se ausentar, precisa dizer para a Câmara que ele não vai naquele dia porque ele está doente, aconteceu alguma coisa, ele tem que mandar um bilhete, né, um recado, e aquilo, em algumas vezes, a maioria das vezes, iam por essas estradas. Então, isso quis dizer como é que as estradas elas são importantes veículos de comunicação, né, porque com a tecnologia da época, a comunicação se dá via recado oral, ou via recado, majoritariamente, né, ou via documento escrito, né. E a gente consegue saber qual era a média de tempo de chegada dessa comunicação entre as pessoas nessa época aqui em Friburgo? Assim, depende. Eu acho que nesse texto aqui eu não tenho. A gente consegue fazer alguns cálculos, Fernando. Então, por exemplo, como é que a gente consegue fazer? A gente consegue descobrir, por documento de época, que uma mula carregada, ela andava tantos quilômetros por dia, ou tantas léguas por dia. Então, se ela andava tantas léguas por dia e a estrada tem ou tantos quilômetros ou tantas léguas, você consegue mais ou menos presumir que uma viagem daqui para o Rio de Janeiro, eu não lembro mais de cabeça a quilometragem das léguas, ou quilômetro-légua, e também não lembro mais ou menos quanto uma mula carregada anda, né, o trecho que ela percorre. Mas se eu tendo esses dados, eu sabendo a distância da estrada e lembrando aqui, que é uma coisa até fácil de ver, mas lembrando aqui, em média, quanto tempo gasta uma mula carregada, você consegue descobrir, olha, então uma mula, ou uma tropa de mula, de Cantagalo para o Rio de Janeiro, se ela tem tantos quilômetros e a mula anda tantos quilômetros por dia, ela tem que ter tais pontos de parada. E automaticamente a viagem dela vai demorar tantos dias. Né? Uma viagem para a vila depende de onde você está. Uma viagem de Sumidoro à vila era feita no mesmo dia. Uma viagem da Fazenda do Rio Grande à vila era feita no mesmo dia. Até porque ele não envolve transporte de carga, né? A pessoa vai vir a cavalo, que vai ser um veículo também
carrega menos peso, mas é muito mais rápido. No outro vídeo, como é que às vezes é difícil para a gente fazer comparações com o tempo atual, de algumas situações específicas. Então, você imagina o que era ser vereador e ter que se comunicar no século XIX, isso antes do trem, porque com o trem melhora. Com o telégrafo melhora mais ainda, com o telefone melhora ainda mais. Então, uma coisa é você ser vereador nessa época do meu texto, que você só no finalzinho do Estrada de Ferro chega, e você ser vereador hoje, que a capacidade de comunicação ela é muito maior, né? Exatamente. E falando dessa questão das mudanças do ontem, se tratando dessa sua época e do hoje, foi muito difícil reunir essas informações para desenvolver a sua pesquisa e o artigo? Quando a gente foi convidado para fazer o texto, eu já vinha trabalhando com esse personagem. Então, geralmente, como é que a gente chega aos objetos da gente? A gente está escrevendo sobre algum lugar, a gente já tem um tema, trabalha aquele tema de alguma forma, e geralmente, no meio da pesquisa, a gente descobre outro. A gente fala, esse aqui dá um tema legal. Vou deixar que numa outra vez eu faço. Então, eu cheguei ao Dimas um pouco por isso. Eu tinha feito um outro artigo, estudando aquela região do que hoje é o terceiro distrito, mas na época era uma região que envolvia o terceiro distrito de Friburgo, mas envolvia até uma parte considerável de Teresópolis, né, que a gente chama de Terras Frias. Então eu estava fazendo um artigo sobre aquela região, estudando uma outra família, a família Mendes, produzi um artigo, e ao produzir aquele artigo sobre um outro indivíduo que foi proprietário naquela região, cheguei ao Dimas, porque ele era vizinho. E aí descobri que eles tiveram algumas questões e falei, o Dimas é um bom personagem. Quando eu soube desse projeto da Câmara, e fui convidado para ele, eu falei, eu tenho um personagem que eu queria já trabalhar, então eu vou desenvolvê-lo. Então já tinha uma documentação levantada do Dimas antes de ter aceito o convite e antes da pandemia. Então tinha algumas documentações que eu fui pegar no Arquivo da Justiça no Rio de Janeiro, fui lá, tirei foto, voltei, já tinha levantado alguma coisa no arquivo da Catedral aqui de Friburgo, e já tinha olhado alguma coisa de ata da Câmara. Então, assim, eu já tinha alguma documentação impressa, se eu não tivesse recolhido ela, por conta da pandemia eu não ia poder trabalhar, porque seja São João Batista, né, a Catedral aqui, seja o arquivo onde eu peguei o inventário do Dimas, não são arquivos que possibilitam a gente consultar o documento digitalizado. Você tem que ir lá e tirar foto. Por outro lado, as atas da Câmara a gente pode consultar em casa e o acervo do Pró-Memória está digitalizado. Então, assim, se eu não tivesse pegado a documentação que eu peguei antes da pandemia, eu não ia ter alguns dados, inclusive esses dados dos contos, dessa leitura das moedas, que foram feitas baseado no inventário do Dimas. Eu vou descrever o que ele tinha, né? Por isso que eu coloquei essa anotação aí. Por outro lado, eu poderia ter construído um texto com menos detalhes, baseado nas fontes disponíveis pela Pró-Memória. Então, aproveito aqui para salientar a importância do trabalho do documento, não só de catalogação, mas de disponibilização feito pela Pró-Memória. Porque hoje é possível a gente consultar um acervo sobre a cidade de maneira digital. E isso facilita muito. Nesse contexto, então, que a gente está vivendo, é o que possibilita o nosso trabalho. E mesmo que a gente não tivesse uma situação de pandemia, isso também ajuda que outras pessoas de fora possam consultar a cidade sem necessariamente ter que vir aqui. Então, foi basicamente com essas fontes que a gente fez o texto. Majoritariamente são fontes que eu poderia consultar mesmo com essa situação atual por conta do trabalho desenvolvido pela Pró-Memória. No seu texto, é dito que em 1859 o Dimas Pedrosa foi acusado de se apropriar de dinheiro público. Mas mesmo assim, no ano seguinte, na eleição, ele foi um dos mais votados, se não me engano, o mais votado. A quem a gente pode atribuir esse fato? Fernanda, acontece isso. O Dimas foi um homem, diferente do Bazé, por exemplo. O Dimas foi um homem que tentou ser eleito várias vezes, né, brigou para ser eleito, foi muito acusado e respondeu muito processo judicial.
Então ele se envolveu em vários processos judiciais. Eu não trabalho isso aqui porque não dá tempo, não tem página, né? Mas é possível que em algum momento saia uma outra coisa dele relacionado a esses processos, né? E vários desses processos, inclusive, essas disputas que ele tem localmente reverberam até no Rio de Janeiro, que tem crônicas do Rio de Janeiro que saem, seja assinadas contra o Dimas, seja assinada de alguém que defende o Dimas, né? Então, o que eu acredito é que ele consegue ser eleito de fato, mesmo após essas acusações, que a princípio não se configuraram, que a gente percebe com a documentação que eu tenho na mão, eu não tenho e nem tive condição de ver todos esses processos por conta da questão da pandemia, é que apesar da acusação feita, ela não se comprova. Então, isso é um outro dado. Ele até algum outro momento, eu não trato nem nesse texto, ele vai acabar sendo preso num outro momento por outras acusações, não por essa. Então, como isso não se comprovou, né, isso também pode ter dado mais força a ele. É um dado que ajudaria a explicar por que ele não perdeu peso político naquela época, ele não desidratou politicamente. E o outro dado são as relações que ele tem, né? O tempo que ele ficou como presidente, o tempo que ele ficou como fiscal. Ele fazia parte do que o Marreto e a gente trabalhou no outro texto daquela boa sociedade friburguense, né? Então ele faz parte de um grupo de pessoas que detêm o poder na mão, e ele vai conseguindo se manter. Ao contrário do Basel, o que eu percebo, comparando os dois, é que ele tem uma luta para se manter, mas ele, por uma série de problemas que pode passar por essas acusações todas que ele teve, ele ao final da vida vai perdendo o capital político. Ele ao final da vida não consegue mais ser eleito. Não é porque ele não quer, porque ele não consegue. Então ele não tem nenhuma ata em que ele pede dispensa. Ele não fica igual o Basel ficou anos pedindo para não atuar. Ele tenta atuar, ele quer atuar. Mas parece, até porque tem, assim como tem o Dimas e o grupo dele, tem outros grupos na vila com outros interesses. Então parece que em determinado momento o Dimas pertence a um grupo que é muito forte, e isso faz com que ele fique muito forte, e em outro momento ele já não tem mais tanta força assim, já não consegue mais ser eleito. Parte disso eu acho que é por conta desses processos todos, parte disso por conta das relações pessoais dele, né? E aí cabe lembrar que ele termina a vida assassinado, né? Então ele foi assassinado numa dessas estradas. Quando eu brinco no texto que são caminhos e descaminhos, é porque no final ele acaba sendo assassinado numa dessas estradas, né? Possivelmente pelas inimizades que ele construiu também ao longo da vida política dele em Friburgo, né? Então ele termina a vida política dele tragicamente sendo assassinado, né? Na estrada que ele vindo da freguesia de Sumidouro. Num determinado momento, dentro do seu texto, você fala também que a Câmara fica devendo dinheiro a Dimas Pedrosa. Como funcionava essa relação de dinheiro entre a Câmara e seus vereadores? O importante que a gente tem que colocar também, até para a gente não cometer esses equívocos de comparar épocas distintas, é que naquela época o vereador não recebia salário. Então, assim, a pessoa que era escolhida para ser vereador, ele não ganhava salário. O fiscal recebia. Então, o Dimas, quando foi fiscal, ele inclusive cobrou da Câmara, que a Câmara ficou devendo uma época ele, mas depois pagou. Então, o fiscal e o secretário, outros funcionários, o porteiro, essas pessoas recebiam, né, pela Câmara algumas quantias, né, de acordo com o seu cargo. Os vereadores não. Agora, por outro lado, o que acontecia? Você sendo vereador, ou tendo algum parente vereador, ou mesmo não sendo, você poderia prestar serviço à Câmara. Então, o momento, que tipo de serviço? Vai ser feita uma obra de uma estrada, ou uma obra de uma praça, ou um aterro, ou alguma coisa assim. A Câmara lançava um pregão, né, e escolhia para executar isso a pessoa que tivesse oferecido em praça pública um valor menor por ele. Então, a Câmara quer construir uma ponte, né, lança lá o edital para quem quer construir a ponte. Uma pessoa vai cobrar 500 mil reais para construir a ponte, se for o menor valor, ou for o único que ofertou, aquela pessoa vai ser escolhida, vai dizer o prazo que ela vai executar aquela função, e a Câmara vai pagá-la. Geralmente paga ao final do serviço feito, mas a pessoa pode pedir. Eu ouvi nas atas, né, que às vezes a pessoa pede um pouco antes,
pede algum valor, alguma parte. Isso nos anos de documentação que eu vi. E aí, o que aconteceu com o Dimas? O Dimas, independente de ser vereador ou não, ele foi empreiteiro, né, entre aspas, né, se for usar o vocabulário da época. Ele faz várias arrematações, mesmo de coisas no centro da vila, alguns aterros, algumas coisas no centro da vila e das estradas. E aí, o que eu percebi foi que, a partir do momento que ele não foi mais vereador, ele começou a ter dificuldade de receber. Né? Por que ele não recebia, Gabriel? Porque pode ser porque os vereadores que eram vereadores, ele não era mais, estavam de má vontade com ele. Pode ser que os vereadores fossem de um grupo político oposto. Até pode também. Mas eu também percebi que em alguns momentos a Câmara não tinha dinheiro de fato para pagá-lo. Então tem um momento específico no texto que a Câmara não tinha dinheiro nem para pagar ele. E a Câmara devia mais 10 pessoas. E aí, como é que a gente sabe isso? A Câmara, pelo menos, alega, né? A Câmara alega dizer, olha, no cofre tem tanto, e o que eu tenho não dá para pagar, por isso que eu não estou pagando. Então a gente percebe que teve esse movimento, e isso acontecia por conta dessa questão das arrematações. Você podia oferecer um serviço público, né, trabalhava para a Câmara, e a Câmara depois tinha que te pagar. Eu percebo que em alguns momentos ele consegue receber, e em outros ele não consegue receber. E como que era arrecadado esse valor que a Câmara continha consigo para saldar as suas dívidas e os seus gastos? Majoritariamente, como é que a Câmara pegava dinheiro? Como é que a Câmara recebia dinheiro? A Câmara recebia dinheiro, majoritariamente, né, durante a grande parte do século XIX. Né, isso variou no finalzinho, mas no final do Brasil Império. Mas durante o Brasil Imperial, a Câmara tinha como fonte de renda os tributos que eram feitos sobre as casas de negócios e outras atividades. Então, a pessoa que ia abrir uma casa de negócio, um comércio, ela tinha que pagar o imposto para a Câmara. Então, ela tinha que pagar o imposto que estava em tabela. Então, anualmente, se pagava esse imposto para exercer uma série de atividades que tinham na vila. Isso era uma fonte de renda. Outra fonte de renda era dos furos. Né? Então, você tem a praça. A grande parte da praça, na época, dos terrenos da praça, eram fureiros da Câmara. Ou seja, eram terrenos que pertenciam à Câmara, à municipalidade, e a Câmara, entre aspas, dava o direito para alguém ocupar e edificar, mas a pessoa pagava foro, pagava direito de foro. E se aquela propriedade fosse vendida, também a Câmara recebia um valor, autorizava, né, e recebia um valor equivalente por ser foreiro. E a outra possibilidade era das multas. Então, por exemplo, quando você multava, o caso que eu já dei de exemplo do fiscal, né? A propriedade uma estrada passa na minha propriedade, eu não tomei conta dela, ou botei uma porteira, ou fechei, ou fiz alguma coisa que não poderia ter feito segundo o Código de Postura, né? Que era elaborado pela Câmara. E aí o fiscal me multava e eu tinha que pagar. Da mesma forma, o vereador, quando se ausentava de algumas sessões, também pagava uma multa. Então, essas multas, os impostos pagos pelas tabelas foram as principais atividades, né, que a Câmara tinha, ou foram, né, as principais atividades, eram as principais formas da Câmara obter renda. Chega num determinado momento, no século XIX, mais, eu acho que a partir de 1870, que você tem um movimento. Então, algumas câmaras eram muito pobres por conta disso. Por exemplo, câmaras como a Câmara de Macaé era uma cidade muito maior, tinham renda. Câmara como a Câmara de Campos, que é a maior cidade do interior, tinha renda. Por quê? A quantidade de negócio era muito grande, então pagava-se muito imposto ali. E aí chegou num determinado momento, e isso fragilizava muito as câmaras, porque às vezes a Câmara quer fazer uma obra, ela não tem dinheiro, de fato, porque ela não tem renda. Chegou num determinado momento no século XIX, no Brasil Imperial, que acho que foi a partir de 1870, que você teve o presidente da província deslocando algum dinheiro para as câmaras pagarem essas obras, parte dessas obras. Então, em tese, isso aconteceu mais para o 70, 80 do século XIX. Quando vai para a República, aí é uma outra coisa, né? Eu não tenho nem condição de responder sobre o período republicano. Estou falando só sobre o período imperial. Então, mas a Câmara vem administrando esse dinheiro da cidade, acho que até 1920, não é isso? Que é quando
surge a figura do governador, do prefeito. Executivo, né? Então, nesse momento, a Câmara é um órgão que faz as posturas municipais, que é a principal lei que a Câmara constrói, aplica a legislação imperial, então a legislação que vem dos presidentes de província, ela é aplicada aqui por esses vereadores. Os vereadores pedem também, informam as coisas para o presidente de província, eles que fazem essa comunicação. E os vereadores, nesse caso, o presidente da Câmara, tem um pouco da função do executivo, se tu for entender assim, porque eles é que vão decidir onde vai gastar os poucos recursos que tem. É a Câmara que vai autorizar a execução de uma obra, é assim que a coisa... E tem dentro da Câmara algumas comissões, tem uma comissão específica que é a comissão de obra, a comissão que vai autorizar as obras, fiscalizar as obras, então tem essas comissões lá dentro também. Então, até quando vem o período republicano, eu não sei mais como é que estava, um desconhecimento profundo meu mesmo, porque eu não estudo esse período especificamente. Então eu não vou poder falar muito, porque pode ser que eu fale uma coisa errada aqui. Mas quando tem o período republicano, eu não sei como é que a dinâmica de impostos se colocou, né, se teve mais renda, menos renda e tudo mais. Agora, de fato, até surgir a figura do prefeito, a Câmara tinha um papel de execução de gasto, que hoje, quem em tese tem mais é o executivo. Por falar em comissão de obras, no texto a gente percebe que das grandes centralidades dos mandatos do Dimas foi a construção dos caminhos, né, dessas estradas na cidade de Friburgo, né, e nas suas redondezas, assim dizendo, né? Inclusive, ele faz o que a gente chama hoje de lobby para construir uma estrada dentro do terreno dele. Mas o que dá a entender é que isso não foi positivo de alguma forma. Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, o que eu tentei fazer, né? É um artigo que narra a vida política do Dimas, né? Que são mais de 30 anos de vida pública. E para tentar fazer uma narrativa coerente, eu escolhi trabalhar com as estradas e tentar entender a importância dessas estradas na vida dele. O que eu percebi é que, em um determinado momento, ele tem força política suficiente para levar essas estradas para próximo de propriedades que ele tem. Isso foi vantajoso para ele, inclusive por conta dessa atividade de negociante dele. Ao final, e aí, eu já caminhando para o final do texto, né, eu percebo que ele vai se envolver numa disputa de uma estrada envolvendo um outro proprietário local, que é o Antônio José Mendes, que eu já tinha estudado em outro texto, e ali eu percebo que alguma coisa na vida política do Dimas está diferente, porque primeiro ele não é mais vereador, né? Ele já é suplente, então ele já não tem o capital político que tinha antes. E segundo, porque ele perde. Então você tem uma situação em que ele não consegue fazer com que a estrada siga da forma que ele quer. Entendeu? Ele perde, ele não consegue fazer o lobby, como você colocou, para que a estrada siga como ele quer que siga. E aí, na disputa com outro proprietário, esse outro proprietário, que eu entendo que vai fazer parte também de uma elite política local, ainda que não tenha sido vereador nem nada, vai conseguir, por outros meios, né, pela força que talvez já tivesse, ou por ter menos inimizade do que o Dimas já tinha, fazer com que a estrada mudasse de percurso e passasse numa área da sua propriedade que lhe fosse conveniente. Então tem duas questões. Uma parte da estrada muda e passa na terra desse outro proprietário, vizinho ao Dimas, e a parte da estrada que fica na propriedade do Dimas parece que não é o trecho que ele quer que seja usado. Que também tem isso. Às vezes a estrada passar na sua propriedade pode ser um ponto positivo se você escolhe o trajeto, escolhe por onde ela passa. Então dá a entender que naquele momento ele não tem a força que teve 20 anos antes para fazer o traçado. Então parece que ele quer jogar o mesmo jogo. Mas no primeiro momento ele consegue êxito. E no segundo ele já não tem tanta força para ter êxito assim. No final, ele perde as suas riquezas e volta ao seu status inicial de uma pessoa humilde. Como que se deu esse processo? Como ele conseguiu passar do momento em que a Câmara deve ele até o momento em que ele fica sem condições financeiras? Então, Fernanda, não é que ele chega a ficar uma pessoa humilde. Se a gente for levar em consideração, o Dimas fazia parte do grupo que sempre pôde votar.
Então, eu já não era uma pessoa humilde. Eu acho que a gente tem escalas e padrões para tentar mencionar a riqueza. Então, você tem pessoas que foram muito ricas, que é o caso do Barão aqui, né, para tratar da região do Barão de Friburgo, do Barão de Duas Barras. As pessoas foram muito ricas. O Dimas não está nesse patamar de riqueza. Óbvio que não. Mas o Dimas foi uma pessoa que teve uma condição econômica razoável, sim. Ele pode ser que foi um médio proprietário. Ele teve 300 alqueires de terra, isso na sua morte. Como é que ele identifica o que ele tinha na morte dele? Analisando o inventário. Então, pegando o inventário dele, a gente percebe o que ele tinha quando ele morreu. Então, quando ele morreu, ele tinha uma fazenda, mais um outro sítio, que somados davam 300 e poucos alqueires de terra. Ele tinha 4 escravos. Isso para um grande proprietário é nada, mas ele tinha escravos. Ele tinha uma casa ali na vizinha ao Barão, que também não era pouca coisa. Né? Ele tinha um hotel que o prédio era alugado, o prédio não era dele, mas ele tinha mobília dentro desse hotel, ele tinha mobília dentro da casa dele, ele tinha essas propriedades que eu falei aqui. O que eu percebo é o seguinte, ele foi um homem que ele vai terminar mais pobre, principalmente a família dele talvez tenha vivido de fato uma situação mais precária que ele, porque quando ele morre ele tem muita dívida. Então parece que ele faz um jogo de negociante, ele tem patrimônio para saldar em tese as dívidas, mas ele parece não ter, no inventário não mostra, ele não tem dinheiro na mão. Então ele era um homem que era negociante, ia ao Rio de Janeiro, comprava fiato, é o que parece pelo inventário, comprava fiato, comprava crédito, para vender e depois pagar. Né? E ele rolava esse crédito dele. Só que quando ele morre, ele tem um patrimônio em imóvel e tem patrimônio em terra, mas ele não tem dinheiro. E ele tem algumas promissórias com valor razoável para pagar, várias delas de comerciantes, né, que ele adquiriu produtos no Rio, ou de pessoas que emprestaram dinheiro a ele mesmo, para ele movimentar os negócios dele. Então eu defendo que ele termina pobre, né, e muito mais a família dele talvez tenha vivido isso, porque quando ele morre ele não tem dinheiro para pagar as dívidas e a família vai ter que começar a abrir mão dos bens. Mas, em tese, olhando o que ele deve e olhando o que ele tem em imóvel, ele tem imóvel para cobrir a dívida. Só que, por outro lado, ao vender, a família que teve que vender, né, a família, ao ter que abrir mão desses imóveis também, desarticulava a estrutura que ele tinha criado para ter renda. Então, não é que ele era muito humilde, não é que ele termina muito humilde. Ele teve terra, ele teve fazenda, ele teve escravo. Mas ele, pelas escolhas que ele fez ao longo da vida, ele acaba não deixando um grande patrimônio para os seus descendentes. Aliás, possivelmente não ter deixado patrimônio nenhum para os seus descendentes, porque você percebe pelo inventário o genro dele pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu vender os móveis do hotel porque eu não tenho dinheiro para pagar aluguel do hotel. Então você vai percebendo esses meandros. Mas ele tinha dinheiro, entendeu? Mas não foi um grande, nem foi humilde. E a família, possivelmente, pelo que a gente está vendo, né, terminou sem bens aqui, o que explica um pouco esse apagamento da memória dele. Talvez a família não tenha ficado aqui. A família tenha saído daqui. Seja por conta do processo traumático da morte dele, seja por conta, inclusive, da perda dos bens que ele tinha aqui, entendeu? E dentro da sua pesquisa, existe algum ponto que ficou curioso ou que chamou a sua atenção? Eu acho que, assim, eu fiz esse texto anterior, eu comecei esse texto antes de fazer o texto que eu fiz com Marreto, né? Então, o Dimas a minha curiosidade com as estradas, né, e essa preocupação com as estradas é que me fizeram também enxergar um pouco isso no trabalho com o Bazé. Então, eu acho que uma perspectiva, talvez, de uma coisa muito curiosa, que talvez seja algo que tenha perpassado a Câmara 19, tenha sido um pouco essa preocupação com esses caminhos, pelo menos até a Estrada de Ferro. Então, essa foi a primeira coisa assim, que me chamou muito a atenção quando eu comecei a escrever. E foi muito difícil fechar o texto na quantidade de página pedida, porque eu queria falar mais coisas e eu não tinha mais página. Que é um dilema da gente também, quando às vezes tem que fechar um texto. Né? Então foi um primeiro ponto, né, que me chamou a atenção. E outro ponto foi a maneira como esse homem termina, né? Porque
de negociante, fazendeiro, proprietário, assassinado, né? Depois, numa dessas estradas que ele tanto defendeu, né? Então, eu acho que outro ponto também que cabe, que eu já estou fazendo isso, né? Que cabe esmiuçar mais, deve sair uma outra coisa com o tempo, outro artigo com o tempo, é entender melhor a causa disso, a causa desse assassinato, né? O que está por trás disso, né? Qual a relação que esse assassinato tem com o que eu estou narrando nesse texto, né? Com a biografia e com a vida política dele. Gabriel, você gostaria de fazer alguma consideração final? Mais uma vez agradecer a você, a Câmara, por estar dando essa oportunidade da gente, primeiro, de produzir um artigo científico sobre Friburgo. Friburgo tem muito material. Segundo, de estar aqui também, né, podendo, na televisão, falar um pouco desse trabalho. Eu acho que a Câmara podia comemorar, e certamente vai comemorar os 200 anos dela de várias formas, mas produzir um livro sobre não somente a Câmara, mas que contribua para a história da cidade é um feito importante que vai ficar para que as gerações posteriores possam continuar entendendo e estudando melhor, né, a vida política, não só política, né, mas a história da cidade. Então fica aqui o meu agradecimento e rogar para que o poder público continue tendo iniciativas como essa, que é de incentivar a gente a escrever e produzir material sobre a cidade. Gabriel, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom, aqui encerramos mais uma edição do programa Câmara 200 Anos. Obrigada por estar conosco e até a próxima. E assim chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo, que vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.